de caráter antecedente, e no final do nosso último bloco, nós encontrávamos estudando a petição inicial do requerimento de tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Analisamos os requisitos previstos no artigo 303 do Código de Processo Civil e nós temos a seguinte situação. Foi distribuída a petição inicial e o juízo competente, ao apreciar o quanto requerido, o juízo competente concedeu a tutela de urgência que nós requeremos. Então, houve a concessão da tutela de urgência requerida. Então, o que nós estávamos requerendo é que o juízo concedesse uma tutela de urgência de natureza antecipada para o fim de imediatamente ser determinado a realização da cirurgia cardíaca, com ela empreendendo todas as necessidades em termos de custo de despesa dessa cirurgia. Bom, houve a concessão da tutela de urgência que nós requeremos. Bom, uma vez sendo concedida a tutela de urgência requerida, vai seguir-se o procedimento previsto no artigo 303, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Isto é, uma vez ocorrida a concessão, o que nós temos é que o juízo, assim que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz já deverá determinar ao autor que ele, no prazo de 15 dias, se um prazo maior não for fixado pelo juízo, mas, em regra, nesse prazo de 15 dias, caberá ao autor complementar a sua petição inicial. Para quê? Para deduzir de forma efetiva o seu pedido principal, complementando a sua argumentação, isto é, complementando a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido e juntando novos documentos que se façam necessários. Além de tudo, quando desse aditamento, deverá a parte autora confirmar o pedido de tutela final, né? Então veja que lá na petição inicial, promovida na forma do caput do artigo 303, nós tínhamos somente uma indicação de qual seria o pedido final. Aqui não, nós vamos confirmar qual é o pedido principal, né? Qual é esse pedido final. E isso tudo será feito através de uma petição de aditamento. Caso esse aditamento não seja realizado dentro do prazo fixado, nós teremos a aplicação do parágrafo 2º desse artigo 303. Isto é, se não for realizado o aditamento, nós teremos a extinção do processo sem a resolução do mérito. E com essa extinção do processo sem a resolução do mérito, nós vamos ter uma perda dos efeitos da tutela de urgência que havia sido concedida. Então esse é um prazo que tem que ser bem respeitado, que é de extrema importância de ser respeitado pelo autor. Bom, voltamos lá ao nosso esqueminha. Então, uma vez concedida a tutela de urgência antecipada de caráter antecedente, o juízo vai determinar que o autor adite a sua petição inicial e, em paralelo, ao mesmo tempo em que vai intimar o autor, o juízo já vai determinar a citação do réu. A citação do réu para que ele, réu, primeiro, tenha conhecimento de que, em face dele, está tramitando uma ação judicial, que há, então, um processo judicial, para que o réu tenha conhecimento de que foi concedida a tutela de urgência requerida e nessa citação ele, réu, já é intimado para comparecer à audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. E somente depois da realização dessa audiência, caso não ocorra a conciliação ou a mediação, caso a conciliação ou mediação não tenha sido frutífera, é que passará a correr o prazo para contestar a ação.
né? Então, vejam que o artigo 303 determina, né, que concedida a tutela antecipada, vamos mudar a cor aqui, concedida a tutela antecipada, além de determinar ao autor o aditamento da petição inicial no prazo, em regra, de 15 dias, também o juízo da causa vai em paralelo, vai determinar a citação do réu, bem como a sua intimação para a audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. E não havendo a autocomposição, isto é, não ocorrendo a conciliação de forma frutífera ou a mediação de forma frutífera, vai passar a correr, após o término dessa audiência, vai passar a correr o prazo para a contestação, que é o prazo de 15 dias que nós já aprendemos do estudo da contestação, da resposta do réu, né? Então, vejam que essas são as medidas que devem ser tomadas pelo juízo quando da concessão da tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Vejam, senhores, que essa decisão que concede a tutela antecipada, ela tem natureza de decisão interlocutória. Isto é, essa decisão ela é recorrível através de agravo de instrumento. Se nós nos socorrermos do artigo 1015, se nós formos ao artigo 1015 do Código de Processo Civil, nós vamos lá encontrar no artigo 1015 a seguinte redação: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 1º, tutelas provisórias. Então, em relação a essa decisão interlocutória, cabe recurso de agravo de instrumento. E o prazo para interposição desse recurso de agravo de instrumento, que é um prazo de 15 dias, que vocês já aprenderam quando do estudo dos recursos no processo civil, esse prazo de 15 dias vai correr exatamente a partir do momento em que se der ciência ao réu de que foi concedida essa tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Isto é, quando ele tiver notícia, quando ele for cientificado da concessão dessa tutela, isto é, quando ele for intimado acerca dessa decisão interlocutória que foi concedida. Isso vai ocorrer aqui no momento da citação. Vejam que a partir de então passa a correr um prazo para a interposição de agravo de instrumento pelo réu, pelo requerido. Pois bem, quais são as opções que o requerido, que o réu tem? Ele tem a opção de interpor o recurso de agravo de instrumento, ou ele tem a opção de não interpor o recurso de agravo de instrumento. A grande questão, e aqui vem a grande sacada desse procedimento, é o que ocorre na situação em que o réu não recorre. Quando o réu não recorre dessa decisão interlocutória que concede a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Isto é, se não houver a interposição do agravo de instrumento, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o processo será extinto e essa tutela antecipada que foi concedida, ela ganha estabilidade. Isto é, esta tutela que foi concedida, essa tutela antecipada que foi concedida em caráter antecedente, se ela não for objeto de recurso de agravo de instrumento, esse processo será extinto e a tutela ganhará estabilidade. O que isso significa? Isso significa que esta tutela concedida, ela passa a ter os seus efeitos conservados. Os seus efeitos são conservados e caberá ao réu, no prazo de 2 anos, propor uma nova ação judicial, caberá ao réu propor uma ação judicial
objetivando a revisão, a reforma ou a invalidade dessa decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada. Vejam que esse prazo é de 2 anos. Então, voltemos, pessoal. Voltemos. Se contra essa decisão interlocutória o réu ou requerido não conceder, não interpuser o recurso de agravo de instrumento, o processo vai ser extinto e essa tutela que foi concedida ganhará estabilidade. Isto é, ela vai se manter eficaz, vai se manter em seu pleno efeito. Essa decisão interlocutória vai manter os seus efeitos até o réu promover uma ação objetivando a revisão, a reforma ou a invalidação dessa decisão interlocutória concedida. Vejam, senhores, que o prazo para a propositura dessa ação é um prazo de 2 anos, né? Então está aqui no artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, que é o recurso de agravo de instrumento. Isto é, se não houver essa interposição, o processo será extinto. O processo será extinto, a tutela antecipada conservará os seus efeitos, isto é, passará a ter estabilidade e caberá à parte, aqui no caso a interessada vai ser a parte ré, promover no prazo de 2 anos uma ação objetivando a revisão, a reforma ou a anulação, a invalidação da tutela antecipada que foi concedida. E esse prazo de 2 anos, ele conta a partir do momento em que o réu for intimado da extinção do processo, tá? Então esse prazo de 2 anos conta a partir da ciência do réu acerca da extinção desse processo. Então, nós temos aqui esta situação de estabilização da tutela. Agora, caso haja a interposição do recurso de agravo de instrumento, se houver a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que concede a tutela de urgência, o processo vai ter um prosseguimento normal, isto é, vai ser realizada a audiência de tentativa de conciliação ou mediação, não se alcançando sucesso na mediação ou na conciliação, vai passar a correr um prazo de 15 dias para contestação, depois prazo para que as partes possam indicar e para que possam ser produzidas provas, se forem necessárias, nesse processo, provas em especial provas orais, e ao final nós teremos uma decisão, uma sentença que vai julgar o pedido principal, né? Então, aqui nós temos essa questão que é uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2000, que entrou em vigência em 2016. Trata-se ainda de uma temática que envolve muitas dúvidas, em que ainda não há, em alguns tribunais, a formação de jurisprudência pacífica a esse respeito. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vem variando bastante o seu entendimento. Vejam que em 2018 passou a surgir um entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que esse procedimento deveria se respeitar normas constitucionais quanto ao devido processo legal e se o réu, mesmo não interpondo recurso de agravo de instrumento, se o réu apresentasse contestação, não haveria o que se falar em estabilidade da tutela de urgência concedida, nem em extinção do processo, né? Então, nós, inclusive, trouxemos aqui no material de vocês esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça de 2018, que não admitia essa extinção do processo com a manutenção da tutela concedida, simplesmente porque não havia a interposição do agravo de instrumento,
Só que em 2019 nós já passamos a ter uma outra corrente no Superior Tribunal de Justiça, mantendo ipsis literis aquilo que consta dos termos da lei. Isto é, se não houver a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que concede a tutela antecipada em caráter antecedente, haverá a extinção do processo e a estabilização dos efeitos dessa tutela que foi concedida. Então nós terminamos aqui o estudo da tutela de urgência antecipada de caráter antecedente e vamos no nosso próximo bloco estudar a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente.